Olá, amigos. 4 de setembro de 2014, cidadão de olho na segurança pública. Vejam como o Estado brasileiro age em relação à segurança do cidadão. Isso não é privilégio do Brasil. Mas vejam os absurdos que podem acontecer no próprio sistema judicial. Talvez, senhoras e senhores, não se recordem, mas há alguns anos, no ano de 2010, para ser exato, quando eu exerci o meu mandato na Câmara Federal, o famoso cartunista Glauco foi assassinado. Na verdade, ele e o filho foram assassinados por um certo Carlos Eduardo Sumfeld, no município de Osasco, aqui em São Paulo. Essas pessoas, o Glauco e o filho, eram lá metidos com aquilo que hoje dizem que já é uma religião, aquela seita do Santo Daime, ou seja, uma seita baseada na comunicação, na amplificação da capacidade espiritual ou mental de comunicação com o universo através do uso do chá conhecido como Santo Daime, que de santo não tem coisa nenhuma, é uma mistura de 3 potentes alucinógenos de origem vegetal, 2 ervas e um cipó brasileiros, que se reúnem num composto conhecido pelos indígenas como ayahuasca. E é o grande ritual dessa seita que hoje quer ser, desde aquela época, quer ser religião. E eles introduziram esse Carlos Sumfeld nesse ritual, mas acontece que ele aparentemente era então portador de uma doença mental já, e obviamente o quadro mental dele, agravado pelo uso da ayahuasca, acabou promovendo uma situação pessoal em que ele já não tinha mais compromissos com valores morais, com a legislação, com respeito à vida, com nada. E numa confusão lá que houve entre eles, simplesmente matou o Glauco e matou o filho dele. Bom, ele foi processado por esse homicídio e, com base num laudo psiquiátrico que atestou que ele padecia de esquizofrenia, a Justiça Criminal do Estado de São Paulo o declarou inimputável. Então ele não pode ser condenado a uma pena criminal. Mas o inimputável nessas situações é submetido a uma medida de segurança prevista no Código Penal também, para que seja tratado até que tenha condições de retornar ao convívio social. Ele foi encaminhado então a uma instituição de tratamento. Sabem, senhoras e senhores, quanto tempo ele ficou nessa instituição? 1 ano. 1 ano deve ter sido a cura mais milagrosa de esquizofrenia do mundo. Os psiquiatras que o trataram nessa instituição certamente são merecedores de um prêmio Nobel. Descobriram uma forma de curar um quadro de esquizofrenia muito grave em 1 ano. E ele foi submetido a um novo laudo. Os psiquiatras disseram à juíza de direito de execução penal que ele estava em condições de retornar ao convívio social em 1 ano. 1 ano de tratamento. E essa juíza, sem maior análise das implicações da periculosidade real demonstrada pelo fato do duplo homicídio e pela obviedade de que não é possível curar um quadro de esquizofrenia em 1 ano apenas de tratamento, aliás, há alguns casos em que a cura nunca sobrevém, simplesmente aceita, sem más nem boas, esse laudo e o coloca na rua. O colocou na rua para matar. Esse homem, no dia 28, em Goiânia, matou um agente prisional num roubo à mão armada, praticou um latrocínio. E há fortes evidências de que no dia 28, também num ato de latrocínio, no dia 31, também num ato de latrocínio, na mesma cidade de Goiânia, matou um jovem de 21 anos de idade, vítima de um crime.
esse é aquele que tinha condições de retornar ao convívio social, de acordo com o laudo de psiquiatras e de acordo com a decisão de uma juíza que poderia perfeitamente rejeitar o laudo por fundamentos judiciais, por fundamentos contidos no Código Penal, porque compete a ela aceitar ou não o laudo à vista de todos os outros elementos envolvidos no processo e que sejam de conhecimento do Poder Judiciário. Esses psiquiatras e essa juíza puseram esse indivíduo na rua para matar novamente. Ao pô-lo na rua, ao baixar sentença, suspendendo a medida de segurança, o que essa juíza fez, com base nesse laudo psiquiátrico imprestável, foi decretar uma sentença de morte. Não para ele, claro, para as vítimas futuras dele que acabaram por acontecer. Isso em 2 casos em que as provas são contundentes contra esse indivíduo. Quantos homicídios, quantos assassinatos, latrocínios não terá ele praticado desde que foi posto na rua em 2011 até agora nessa vida de crimes? E o que fará a justiça agora? Vai declarar o inimputável de novo nesse processo? Vai mandá-lo para tratamento de novo? E daqui 1 ano, daqui a 6 meses, colocá-lo na rua novamente? É assim que o Estado brasileiro cuida da segurança da população. População que não pode nem se defender a si mesma, porque não tem o direito de possuir, muito menos de portar, armas de fogo para se defender de matadores frios como esse, sejam esquizofrênicos ou não, que pululam pelas vias públicas das cidades do nosso país. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.